Bom dia a todos e a todas. Convidando para compor a mesa, já se encontra presente a vereadora Sandra Gileno e o vereador Acácio. Gostaria de convidar o doutor delegado Wilson Genestretti, representando a DEPA, fazendo uma consideração. Ele já está presente, como em todas as reuniões, né? E ele vai precisar se ausentar no meio da reunião, mas o que tiver de algum assunto para ele, depois eu passo e a gente discute na próxima reunião. Gostaria de convidar Raiuli Viana, representando o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Bom, hoje é a primeira reunião da Frente Parlamentar deste ano, 2020. Gostaria de aproveitar e agradecer a todos que sempre estão aí presentes com a gente. Sabemos que ainda é muito pouco, né, a participação, mas não podemos perder a fé, né? Encontra-se sobre a mesa as atas da 7ª reunião da Frente, do dia 4/11/2019, e da 8ª reunião da Frente, do dia 2/12/2019. Todos receberam por e-mail. Gostaria de saber se alguém tem alguma objeção. Bom, declaro aprovadas as atas da 7ª e da 8ª reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Gostaria de informar que convidamos oficialmente para a reunião de hoje. Desde que assumi, eu estou convidando oficialmente, né, via ofício e com pauta, porque teve uma reclamação, né, de algumas pessoas representantes aí do próprio DEPAN, que não tinha pauta. Então, sempre que eu faço, eu já mando a pauta. Convidamos o doutor Wilson, que está presente, convidamos a Guarda Municipal Ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente, as zoonoses e o DEPAN, que infelizmente não se encontram. Somente o doutor Wilson Genestretti e os vereadores. Gostaria de informar também que a nossa frente já marcou, né, audiência pública no dia 7, próxima sexta-feira, às 19 horas, para a gente poder estar discutindo sobre o Código, né, de Proteção Animal, ouvindo a população, as indicações, enfim, para a gente discutir melhor. O projeto em si é bom, porém tem algumas coisas que não está tão, como é que eu posso dizer, explícita, né, e a gente gostaria que fosse melhor, né, no projeto, para depois a gente não ter problema, né? Bom, eu gostaria de perguntar se algum vereador quer fazer alguma consideração. Vereadora Sandra, vereadora Acácio. Bom dia, presidente. Em nome da sua presidência, cumprimento a toda a mesa, a nossa vereadora Sandra Gileno, nosso delegado, a todos aqui da Frente Parlamentar. Fico feliz em ver um país que tem um pouquinho a mais das pessoas aqui interessadas em cuidar dos nossos animais aqui, que é como você falou. É poucos, mas pelo menos tem alguém que faz alguma coisa para que nossos bichinhos tenham uma proteção. Igual eu estava conversando com o munícipe no sábado, e a gente viu um negócio, eu me senti muito chateado. A pessoa deixou o cachorro e foi embora com o carro, e o cachorro correndo atrás. E a gente, depois que a gente percebeu, já estava fazendo a curva, não deu nem para pegar a placa. Eu fico, assim, vendo essas coisas, o que chega a um ser humano ter um animal, e largar, assim, quando ele está um pouco velho, ou se é um vira-lata, ele não tem um amor próprio. Então, presidente, eu fico feliz em ver essa casa um pouquinho mais pessoas com responsabilidade. E quero dar um bom dia a todos, nossa primeira frente parlamentar. Espero que a próxima, que é toda feita primeiro dia do mês, que participam mais gente. E também
falar para algumas pessoas aí sobre essa coronavírus aí, que as pessoas mantenham as suas mãos mais limpas. Se alguém tiver com algum problema de tosse, algum resfriado, que procura não estar onde tiver muita gente, em lugares fechados, procura um médico, principalmente as pessoas que estão viajando. E o negócio é grave, pessoal. Aproveitar aqui a TV Câmara para a gente poder falar, não é brincadeira não, o negócio é gravíssimo e a gente tem que tomar conta dos nossos animais, que através dos animais também a gente pode pegar alguma doença através dos animais que circula pelas ruas, igual eu tenho uma assessora minha que estava um cachorro doentinho e ela muito próxima, de repente pode até acontecer dela contrair uma doença. Então eu peço para vocês, tenham muito cuidado. A gente gosta dos nossos animais, é como se fosse um filho nosso, mas se a gente poder evitar um pouco, estar muito em contato devido a esse surto que está de doença. É isso aí que eu tenho para falar. Obrigado e tenham um bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta. Cumprimento a mesa, cumprimento todos à mesa. Hoje é a nossa primeira reunião do ano, né? A gente fica bem triste, né? Porque é uma causa tão importante e as pessoas não dão muito. Tem muita gente que não dá muita importância para isso. E é uma causa muito importante, porque quando a gente está falando dessa causa, nós estamos falando até de saúde, né? Que o que vem acontecendo aí. E é uma pena que a pessoa mais importante que deveria estar aqui para nos dar as respostas, né? Porque a gente está aqui lutando e eu espero que esse ano a gente consiga avançar mais, porque até agora, infelizmente, nós estamos andando bem lentamente nessa causa. E é uma causa importantíssima. E então, esse ano, presidente, eu gostaria que a gente avançasse mais, realmente, se precisar denúncias, vamos denunciar, porque não é uma causa de brincadeira. A gente tem tantas coisas a fazer e estamos aqui. E as pessoas importantes que deveriam estar aqui, não vou citar nome, até uma falta de ética, quem sabe da sua responsabilidade, da sua pasta, deveria estar aqui. Se a pessoa não está capacitada a assumir essa pasta, que ela entregue essa pasta para quem realmente esteja interessado nessa causa. Porque é uma causa muito importante, gente, nós não estamos de brincadeira. Então, assim, eu fico bem chateada, eu estou aqui, não é para perder tempo, simplesmente para a gente tentar resolver os problemas, né? Então, assim, porque nós somos acusados a todo momento, os vereadores não fazem nada. Nós fazemos sim, nós estamos aqui tentando fazer, mas quem é da pasta que precisa nos dar um respaldo, teria que estar aqui. Então, eu gostaria muito que a presidente convocasse mesmo, porque convidar, eu acho que não está adiantando. Então, vamos fazer a convocação, né, pela essa comissão, que essa comissão aqui não é uma comissão de brincadeira, gente, isso aqui é muito sério. Eu acredito que todos vocês tenham bastante compromisso. Estamos aqui, né, para quê? Tentar resolver o problema da cidade. Essa causa está afetando muito Guarulhos, nós estamos com muitos problemas. No meu escritório, toda semana, tem alguém com esse problema me procurando. Vereadora, o que eu faço? Estou com 6 gatos, não sei quantos cachorros, preciso castrar. Então, assim, você não sabe nem o que falar mais para o munícipe. Então, para a gente dar essa resposta, nós precisamos da pessoa, da pasta, está aqui, para nos dar essa resposta para a gente transmitir para os munícipes, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês todos, muito obrigada pelo respeito. Eu acho que a presença de vocês aqui já demonstra o respeito que a gente tem por essa reunião aqui, essa comissão, tá bom? Muito obrigada. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Pedro Sarmento, representando a Guarda Municipal Ambiental. Bom, vereadora Sandra, a senhora não quer dar nome, mas eu vou dar. Eu acho que a dona Andréa Viegart, diretora do departamento, há muito tempo que ela vem fazendo pouco caso da nossa frente, não participa das reuniões, manda representantes, e como eu acatei do próprio funcionário do DEPAN, o senhor Itamar,
Ah, não tem como responder porque a gente não tem a pauta. Beleza, estou fazendo com a pauta, convidando, fazendo via ofício, oficialmente, já com a pauta, porque eu vejo que é uma falta de respeito, porque nós estamos aqui fazendo o nosso papel, só que à frente não tem como dar as respostas que o munícipe precisa. Quem precisa dar essas respostas são as devidas pastas, que é o DEPAN, zoonoses, a guarda, o delegado, enfim. Mas ela vem desrespeitando não só as nossas reuniões, como os próprios ofícios que a gente faz de cada reunião, não são respondidos, assim, são respondidos bem superficial, que você não entende como que a pessoa dá uma resposta dessa. Então, assim, está difícil. Eu, nesse recesso, eu não viajei, eu fiquei na cidade, eu recebi inúmeras denúncias, inclusive de funcionários das zoonoses, que, assim, a situação está cada vez pior. Depois eu vou conversar com os vereadores que sempre participam para a gente estar indo até lá. Claro que eu tenho que fazer meio que escondido para a gente pegar as coisas de surpresas, mas eu recebi vídeos, eu recebi inúmeras coisas que estão acontecendo e ninguém toma atitude. Então, assim, como a vereadora falou, vamos até lá novamente, a gente já estivemos lá há cerca de 1 ano, né? E o que a gente pegar lá, a gente vai ter que partir para uma coisa mais séria, denunciar para um Ministério Público. Eu estou disposta a isso. Os vereadores que quiserem me acompanhar nisso, eu agradeço. Quem não quiser também, isso não é questão de ser base de governo, isso é questão de, como a vereadora falou, é saúde, é os animais. Eu soube até que estão proibidos de fazerem resgate, porque não dá mais. E os animais que estão lá estão sofrendo, parece que está tendo retorno de esgoto, falta tudo, remédio, ração, enfim. Está difícil, a gente precisa ir lá o quanto antes. Vou até aproveitar e justificar a ausência do vereador Zé Luiz, que ele me ligou hoje cedo, não está presente por questões de saúde, mas ele está a par de algumas situações também, que a gente estava conversando. E é isso, infelizmente a gente não tem mais para onde correr, a gente tem que partir para uma coisa mais séria, porque como a vereadora e eu estava conversando antes da gente abrir a reunião, a gente fica fazendo papel de besta aqui, de verdade, porque a gente não consegue dar as respostas que a população precisa. As pessoas que deveriam estar aqui não estão. Então, assim, a gente já tentou de forma amigável, na boa, na conversa, enfim, respeitando, que nem a Andréia, ela leva muito para o lado pessoal, e não é, a gente já cansou de dizer, até me bloqueou, coisa de criança, porque eu sou uma vereadora, eu estou cobrando ela as coisas, ela vai e me bloqueia? Isso não é atitude, né, de uma diretora de um departamento. Então, assim, aí a gente vai estar vendo para a gente poder estar sendo mais duro, porque, de verdade, nem eu tenho mais paciência. E eu acho que é uma falta de respeito, não digo nem com esses vereadores, com essa frente, mas com a população, que são os protetores, as pessoas que sempre participam, e ver que nada acontece. Bom, gostaria de ver se eu passar a palavra ao doutor Genestério, quer dar uma palavra? Bom dia a todos, eu cumprimento os vereadores e ao colega da GCM. E, mais uma vez, eu estou aqui representando a Polícia Civil e colocando à disposição as delegacias e a própria Delegacia do Meio Ambiente. Lembrando que as denúncias devem ser feitas através da DEPA. Esse é o canal correto, tá? Lá vocês podem fazer através do site e ali vocês vão ter a resposta. Às vezes vai agradar, às vezes vai desagradar. Não é sempre que os olhares dos profissionais da área
vão olhar como os protetores. A Regina sabe disso. Outro dia ela foi lá pedir uma diligência, nós fizemos, mas é porque também não adianta eu ir lá tirar o animal de uma casa, pôr em outro lugar, e se o animal, às vezes cabe uma orientação. Por exemplo, a Regina foi lá, falou com a pessoa acabou pondo a casinha, e vai solucionando. É melhor do que tirar de um lugar e não ter onde colocar. Tá? Então, todas as denúncias devem ser feitas às DEPA. Aí, se for de ação imediata, que o animal estiver correndo risco, a própria secretaria vai destinar a PM, que eles têm as viaturas que estão na área 24 horas. A Polícia Civil, a gente atua na área de investigação, na área depois que o crime acontece. Mas a gente faz algumas denúncias, aquelas que não são de ação imediata. Tá? Então é isso que eu quero deixar claro a vocês. A Regina, naquele caso, os investigadores estiveram lá, conversaram com a senhora lá, o cachorro, aparentemente, o animal não estava com maus tratos, tinha água, tinha comida, e eles estão sendo monitorados. Para que não parasse nenhuma dúvida com relação ao posicionamento, os investigadores fizeram um relatório dizendo que não há maus tratos, que visivelmente não existe, contudo eu oficiei ao zoonose para que eles mandem também um veterinário. E aí o veterinário, com mais condições, vai poder dizer. Se o veterinário, a zoonose, me mandar algum relatório dizendo que ali o animal está em situação de maus tratos, aí é feito o termo substanciado. Eu acredito que os investigadores que vão fazer essas diligências, eles estão acostumados. Todos eles trabalham há anos na delegacia. Então, eles têm um conhecimento do que o que o animal está correndo risco ou não. Tá? E eu só quero agradecer. Eu peço desculpa, eu tenho que me ausentar. A gente está com... vocês sabem que a Polícia Civil hoje está com um número bem pequeno de funcionários e a gente eu tenho que outras atribuições. Eu não quis deixar de vir aqui, né, para cumprimentar a todos, mas eu tenho que dar continuidade aos assuntos da delegacia. Tá? Eu agradeço e me ponho à disposição a todos. Obrigado. Obrigada, doutor. Antes de prosseguir, eu gostaria de convidar a senhora Andréa Viegart, representando o DEPAN, para compor a mesa. Senhora Yuli Viana, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, gostaria de fazer alguma consideração? Passa para ela. Aqui? Fica mais fácil. Acho que o filme vai. Tá bom. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de participar da reunião. Parabenizo todos pela iniciativa. Agradeço o Rodolfo por sempre representar o Fórum nas reuniões mensais. Coloco o Fórum à disposição para esclarecimentos técnicos, porque o Fórum Nacional, não sei se todos conhecem, é uma ONG que foi fundada há 20 anos atrás, e ele possui um corpo técnico consultivo de veterinários, de biólogos, de advogados. Então, não somos só movidos pelo amor aos animais, nós temos respaldo técnico também para trazer. Tá? Então, na minha formação, eu tenho informações sobre medicina veterinária do coletivo, que é a área que associa essas questões de manejo populacional, né? Então, a castração, a educação da população, combate ao comércio, o combate a maus tratos. Então, assim, coloco-nos à disposição e gostaria de fazer só algumas considerações sobre o que a gente vai discutir aqui, para que a gente faça uma reflexão também. Gostaria que, sim, eu já vi alguns pontos do Código de Proteção Animal, acho que realmente ele está bom, mas tem algumas coisas que a gente pode aperfeiçoar. E que eu gostaria que ficasse para os vereadores, né, da casa essa questão de considerar não somente cães e gatos nos códigos de proteção animal, porque a gente tende
a focar na população que tem um número maior na nossa cidade e que vem uma demanda maior dos munícipes, né? Então, é aquele cachorro que a pessoa vem em situação de maus tratos, que quer que a população ou que o prefeito recolha. A gente tem que mostrar para a população que aquele animal está na rua ou está abandonado também porque é um conjunto de fatores, né? A guarda irresponsável, a falta de comprometimento da população com seus animais, às vezes falta também da assistência do poder público de castrar, de vacinar, de dar assistência de saúde a esses animais. Então, assim, é preciso juntar vários esforços, é por isso que é importante incluir vários agentes nessa discussão, todas as secretarias envolvidas, todos os órgãos, a população, os veterinários, até os veterinários clínicos, porque muitas vezes chegam nos veterinários clínicos as demandas, né? Então, o veterinário que cobra o seu serviço, que às vezes isenta para ajudar aquela população. Então, a gente precisa somar todos esses agentes. Com relação à questão do diagnóstico de maus tratos, é uma competência privativa do médico veterinário. Eu não sei como é que é as diligências para essa questão. Então, as pessoas, às vezes, não utilizam de elementos técnicos da medicina veterinária para dizer se aquele animal está em maus tratos ou não. Então, é comum as pessoas dizerem, tem água, tem comida, está bem cuidado. Então, às vezes, o animal sofre de questões emocionais, sofre de uma privação de interação social ou de vínculo com aquela família. Então, é por isso que a gente tem que incluir outras esferas do bem-estar, que não é só a ausência de fome e de lesão aparente. Então, a gente tem que incluir essa análise mais aprofundada, tá? E as ações de manejo de população, como eu comentei, é uma ação em conjunto. Então, a gente tem que agir em diversas etapas desse processo. Tanto educando essa população para que ela não abandone os seus animais, que ela entenda que a partir do momento que ela adotou ou adquiriu um animal por compra, ela vai ser responsável por aquele animal pela vida toda. Ela não pode, em algum momento, quando ela não quiser mais aquele animal, descartar e falar, agora a prefeitura vem recolher o meu animal porque eu não quero mais. Então, a gente precisa colocar também na população essa responsabilidade. E uma outra coisa importantíssima é a questão do combate ou da regulamentação rigorosa da criação e comércio de animais. Porque a gente fomenta isso, né? Quando as pessoas veem um pet shop cheio de produtos, de coisas bonitas, elas estão incentivando que as pessoas comprem aqueles animais por impulso. E esse animal, ou ele vai ser abandonado nas ruas, ou ele vai ser abandonado na própria casa, né? Que é o abandono que eu considero, às vezes, até cruel, o mais cruel de todos, porque ele é preterido da família, né? Ele vai ficar amarrado numa corrente, ele vai ficar ignorado pelos seus familiares, porque o animal tem um vínculo com as pessoas, né? Então, assim, às vezes a denúncia, retira aquele animal desse sofrimento, mas tem coisas que o munícipe, é porque a gente ama os animais, a gente acha, mas imagina que alguém não vai dar comida 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia. Às vezes ela não tem essa consciência, então a visita de orientação ajuda bastante. Não é de retirar aquele animal e pôr num abrigo, né? Porque as pessoas têm uma visão um pouco utópica de abrigo. Eu acho que é lindo, maravilhoso, mas não. Infelizmente, muitos abrigos estão sobrecarregados, não existe esse serviço de recolhimento de animais que eles vão ficar em boas condições e, às vezes, vai virar um depósito de animais, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que, se possível, uma situação que é melhorável naquele lugar, que se faça revisita, se oriente aquela população, e o animal fica mantido no vínculo com aquela família, porque, querendo ou não, o animal tem um vínculo, né? Isso é inegável. Então, sim, eu gostaria de nos colocar à disposição e qualquer questão, o Rodolfo tem nossos contatos, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada, Yuli. Gostaria de saber se o senhor Pedro Sarmento gostaria de fazer alguma consideração representando a Guarda Municipal Ambiental. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar a vereadora Carol Ribeiro, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, pela qual cumprimento toda a mesa, cumprimentar o Rodolfo e pelo qual cumprimento os demais presentes. Bom, só vou explanar um pouquinho aqui as principais atribuições da GCM Ambiental, pelo qual hoje eu estou como comandante desta inspetoria. Bom, como eu já falei aqui na última reunião do ano passado, a principal atribuição da GCM Ambiental é combater os crimes ambientais que acontecem no município de Guarulhos, como, por exemplo, desmatamento, principalmente em áreas de APP e também em unidade de conservação, o descarte irregular de resíduos sólidos, solturas de balões e
e também a criação e o comércio irregular de animais silvestres, porque o nosso treinamento, nós temos treinamentos e equipamentos para trabalhar com animais silvestres. Mas não sei se vocês sabem que agora no final do ano, mais especificamente dia 20 de dezembro, foi aprovada uma lei. Eu quero aproveitar e agradecer aos vereadores, né, por ter aprovado essa lei, que é a Lei 7.803, que trata da fiscalização ambiental, onde nos incluíram dando poder de polícia administrativo, tanto da parte de animais silvestres e também animais domésticos. Então, essa lei agora dá legalidade para a gente tratar os crimes ambientais de animais silvestres e animais domésticos. Em virtude desta lei, a semana passada, tivemos uma reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente, com o secretário Abdo Mazum, o nosso secretário João Bonfim, pelo departamento, pelo DEPAN, André estava presente, estava a diretora zoológica, a Fernanda, o comandante-geral da Guarda Civil Municipal, o inspetor Messias, e entre os assuntos, um dos assuntos foi a parte, né, Andréia? A Andréia está aqui para confirmar, foi a parte dos animais domésticos. Agora que esta lei nos deu essa atribuição, esta legalidade para a gente agir a respeito dos animais domésticos, então já tivemos essa reunião rapidamente, né, logo em janeiro, para a gente já acertar como é que a gente vai fazer para a GCM ambiental ter uma ação mais efetiva, agora com essa legalidade sobre os animais domésticos. Então, agradeço novamente a todos os vereadores, que é uma lei que ela não trata só apenas das infrações ambientais em relação aos maltratos, né, de animais domésticos e silvestres, mas toda a parte ambiental dentro da prefeitura, dentro da cidade de Guarulhos. Tá? Um bom dia novamente e muito obrigado pela oportunidade. Pedro. Antes de passar para a senhora Andréa Viegart fazer suas considerações, eu vou repetir o que eu falei aqui antes da chegada dela. Eu recebi denúncias lá das zoonoses que eu gostaria de saber se procede. Foi funcionário que me passou, inclusive passou vídeos falando que os animais estão ficando molhados lá, com retorno de esgoto, que falta tudo, que falta remédio, alimentação, enfim, eu gostaria de saber, depois que ela fizer essas considerações dela, se isso procede, o que está acontecendo lá, e outra questão também, se não está fazendo mais resgates de animais abandonados. É isso. Com a palavra, Andréa Viegart. Olá, bom dia a todos. Hoje a pauta da reunião é para discutirmos os apontamentos do Código de Proteção Animal, que já foi apresentado nessa casa, está em discussão com uma audiência pública na sexta-feira, dia 7. Eu acho que, assim, vários temas foram discutidos durante toda a frente parlamentar, em todas as segundas-feiras dos meses, que antecederam aqui, e, efetivamente, muitas respostas foram dadas. Todos os requerimentos foram respondidos prontamente. Todos os requerimentos chegam para a gente através do DIAL, que é a Diretoria de Assuntos Legislativos. Nós temos prazo para isso e somos cobrados caso isso não seja feito no tempo que a lei determina. Então, assim, eu vi que a vereadora ainda tem algumas dúvidas sobre tudo o que acontece lá. A gente responde por requerimento, mas caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou aqui para responder, mesmo saindo da ata da reunião, que hoje seria a discussão do Código de Proteção Animal. Alguém tem alguma pergunta sobre o Código?
que a pauta da reunião hoje é sobre o Código de Proteção Animal. A vereadora quer refazer os questionamentos para o DEPAN? Desculpa. Abre a tribuna, então, para alguém, se tiver algum questionamento, por favor. A senhora quer dizer que a senhora não pode responder os meus questionamentos, que hoje é só o código, é isso? A senhora só vai responder se for sobre o código. Qual outros questionamentos que não foram respondidos? Sobre a questão, acabei de falar, o que está acontecendo lá nas zoonoses, recebemos... O canil hoje é mantido pelo DEPAN. Sim, lá no DEPAN, lá onde fica as zoonoses. Lá no Bom Sucesso, onde ficam os animais. A senhora pode responder sobre isso? Pois não, vereadora, qual o questionamento, por favor? Existe uma funcionária lá que me passou, inclusive, vídeos e reclamações sobre falta de medicação, falta de remédio, que os animais estão ficando molhados, com retorno de esgoto, enfim, que não se tem autorização para fazer mais resgate, porque não tem mais nem onde colocar. Eu queria saber se essas informações procedem. Bom, todas as informações e o que chega para a gente tinha que ser via requerimento, mas ok. O que acontece hoje? Realmente, nós passamos por alguns transtornos lá devido às fortes chuvas, que fez com que as baias, os ralos das baias recebem muito dejetos, pelos, enfim. Que teve o quê? Foi um entupimento da caixa central, que causou o retorno da água para as baias. Mas já foi solucionado, a Proguarus nos ajudou, fez todo o esgotamento e a limpeza dos ralos, fazendo com que esse retorno não mais acontecesse nas baias. Agora, em relação à falta de medicamento, nós recebemos inúmeros 30% a mais agora em dezembro de abandono. Infelizmente, a população não tem a consciência ainda de cuidar um pouco melhor dos seus animais. Então, efetivamente, teve um aumento no número de resgates feitos pelo DEPAN no final do ano. Em janeiro, só esse ano, nós resgatamos, dentro do que a lei autoriza, 57 animais. Nós estamos, sim, preparando 80 castrações para essa semana, para colocar esses animais em adoção. Então, o fluxo segue normalmente. A entrega do medicamento está previsto para essa semana, para a gente sanar todo o desequilíbrio que aconteceu no começo do ano. Obrigada. Gostaria de chamar para aproveitar quem quiser se inscrever, que se inscreva para poder falar. O primeiro é o senhor Arinaldo Cardoso Silva, representando a assessoria do vereador Zé Luiz. Você não quer dar onde a gente está aqui, senhor? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a vereadora Carol, presidente da comissão, vereador Acácio, vereadora Sandra, coordenadora do DEPAN, Andréa Vergat. Cumprimentar o Pedro Sarmento, que sempre está posto a nos ajudar. E, em especial, cumprimentar a Iuli, representando o Fórum Nacional de Proteção Animal, que sempre esteve presente nas nossas discussões de proteção animal desde 2004. Quando a gente começou a lei 6033, Depois reformulamos em 2011, sancionado em 2012, que é a 7114, e o Fórum esteve presente dando suas opiniões a respeito. Bom, o ponto hoje convocado, como já foi, a vereadora Carol já falou, que sobre a pauta, é um ponto específico, que é o projeto de lei. Mas antes de eu pontuar o projeto de lei, eu gostaria de retomar situações que a gente deixou para trás em 2019, Eu acho que é situações importantes e aproveitar que a Andréa hoje está aqui até para a gente se situar e tocar à frente, porque esse ano vai ser um ano atípico, de eleições, mas a eleição vai ficar de um lado e o trabalho de proteção animal a gente tem que fazer a fundo.
E uma das coisas que eu gostaria de pontuar, para a gente retomar, não precisa ser respondido agora, mas a gente retomar que a gente precisa, né, ver isso durante 2020. Contrato de castração. Como é que está o contrato de castração? Já foi refeito esse contrato? É um ponto. O Conselho Municipal de Proteção Animal. Nós vamos deixar o Conselho na mesma situação que está, nós precisamos reativar esse Conselho e colocar ele para funcionar. Então, é um dos pontos também que eu venho batendo aqui em quase todas as reuniões. Nós não podemos criar um Conselho, nós temos uma lei, nós criamos um Conselho e nós não atuamos com esse Conselho. Eu acho que a gente tem que pensar de como fazer. Há problemas a ser resolvidos, então como vamos resolver e colocar esse Conselho para funcionar. Castramóvel. Até a última reunião nossa em dezembro, né, dizia-se que teria 2 castramóveis agora em janeiro. Quero saber como é que está essa situação, né, se é só uma utopia. Hospital ou clínica veterinária? Também pontos que nós viemos discutindo o ano inteiro. Vai ter uma clínica, vai ter um hospital. Eu gostaria de estar relembrando essa situação, para a gente ir à frente. Banco de ração. Foi aprovada a lei 6686 de 2019, se eu não me engano, em março, né, sobre o banco de ração, e regulamentada através do decreto 36074, 2019, em junho. Então, nós aprovamos uma lei, foi regulamentado com um decreto, mas e esse banco de ração existe? Não existe? Gostaríamos de estar levantando a fundo essa situação. Porque há muitos protetores necessitando dessa situação de ração. Então, a gente quer ver a que ponto está e em que a gente também pode ajudar, né, a resolver essa situação. Certo? As emendas parlamentares, né, André, tem os processos, para a gente não esquecer, a gente continuar acompanhando essa situação, porque é umas verbas parlamentares que foi destinada para a proteção animal e está em processo, a gente não pode perder essas emendas, porque seria muito bom para a cidade. A questão da população de animais nos cemitérios, né? Foi levantada no ano passado e a gente quer pontuar isso para ver como a gente vai resolver essa situação. Se é castrando os animais e deixando lá, se é resolvendo, eu sei que tem uma situação gravíssima na cidade com animais nos cemitérios. E o cumprimento das leis. Nós temos várias leis aprovadas aqui na casa sobre a proteção animal, né? Tem leis que precisam ser regulamentadas, e aí eu dou exemplo, por exemplo, a lei que nós aprovamos aqui, proibindo soltar fogos de artifício. Fim de ano, soltaram o fogo de artifício. Então nós aprovamos uma lei, para quê? Para nada. Pedro, eu vi soltando fogo de artifício, de fogos, sabe aonde? Dentro do Bosque Maia. Fui passear lá, levei a Meg. Já não levo a Meg para passear, né? Nesse local, assim, amplo. Levei a Meg, chegam lá soltando fogo de artifício. Tive que falar com a GCM que estava lá, e eles deram uma corrida lá e sumiram. Mas soltando fogo de artifício dentro do Bosque Maia. Então, a gente aprova a lei e para quê, então? Então, a gente tem que ver a fundo essa situação. A lei do Fundo de Proteção Animal foi aprovada, a 72... Deixa eu lembrar aqui, que eu tenho ela aqui, só para lembrar. 7712, de 9 de abril de 2019, do fundo, criando o Fundo Municipal de Proteção Animal. A gente tem que ver, regulamentar essa lei direitinho para ver como a gente busca recurso, né? A gente tendo a lei regulamentada, a gente corre atrás. Seria essas... Seria... sobre regulamentação. Isso eu estou citando duas, mas tem muito mais. Hoje eu cheguei meio cedo para ver se eu conseguia, mas infelizmente a informática nossa e da prefeitura não se bicam, né? Porque um aqui não funciona, nem a outra lá, então não tem jeito. E eu não consegui pegar, mas eu vou me esforçar para levantar as leis que a gente tem para regulamentar, de proteção animal, e as que existem para a gente correr atrás para que seja, né, executada. A lei de informações sobre as doenças contagiosas, né? A gente precisa estar com folhetos, numa reunião dessa, era para a gente estar aqui, por exemplo, com folhetos da esporotricose, que é o que está em ascensão no momento, que está em alta,
mas a gente não tem nada para estar informando. Então, essas correriazinhas que a gente vai ter que partir, dando partida nesse ano para correr atrás. E aí, eu tenho aqui 3 propostas, vereadora Carol, para a gente já pensar, né, junto. A primeira é fazer o censo animal nessa cidade. Acho que, Andréa, está mais que na hora da gente fazer o censo de animal nessa cidade, para a gente ter noção do que existe de fato animal nessa cidade. Então a gente tem que se debruçar, o DEPAN, a frente, os parlamentares, para ver como a gente fazer e organizar esse censo. A segunda é a utilização da TV Câmara, vereadora Carol. Na TV Câmara aqui de Guarulhos, nós temos profissionais excelentíssimos, né? Entendeu? Que podia estar fazendo um trabalho do bem-estar animal para nós, né? Divulgando ações, de situações, e não fazemos. Eu acho que está na hora da gente utilizar essa TV Câmara, que eu acho que é o único meio de comunicação que nós temos na casa, que daria visibilidade para mostrar para a população da situação de animal na nossa cidade. E por último, que foi discutido aqui em outros momentos, é organizar os protetores através de uma associação, entendeu? Para unir, para esses protetores ter mais uma situação, não ficar aqui aquela coisa de vir aqui protetores, cada um falando por si, pelo que acha. Acho que a gente pensar nisso. Quais os protetores? Acho que André, o DEPAN tem uma relação dos protetores na cidade. Nós promover essa associação, para que eles discutam e tragam pautas mais produtivas. Assim a frente também vai ter como produzir coisas mais importantes, né, do que nós já fazemos hoje. Seria esses 3 pontos. Quanto ao projeto de lei, o projeto de lei está na casa, como já foi colocado aí, né? Ele tem um prazo até o dia 18 para emendas, né? Que é onde pode se fazer emenda, fazer substitutivo. Então, para isso que a gente nos preocupamos em fazer a audiência pública na sexta-feira, dia 7, porque dá tempo da gente pensar, discutir e reformular esse projeto que está colocado. Eu acho, na minha visão, eu me debrucei, li bastante, comparei com a nossa lei, foi uma coisa discutida, né, junto ao executivo, né, de promover, separar da nossa lei os 2 códigos, o Código de Zoonose e o Código de Proteção, e eu acho que está quase tudo. Pequenos detalhes, como a Yuli colocou aqui, pequenos detalhes que a gente tem que discutir juntos. Como uma pontuação que ela fez aqui, e eu também concordo, é a criação de animais, né? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem lá e vendo, canal amplo aí de televisão, e o cara mostrando, né, todo mundo triste, porque o cara foi roubado 60 animaizinhos dele. 60. Sabe quanto custa cada animaizinho dele que ele cria? De 10 a 20 mil reais. Quer dizer que, né? Legal, né? Todo mundo preocupado porque ele foi roubado. Assaltaram, ele mudou da casa dele, ele comprou um sítio bonito, né? Colocou lá toda a situação, mas para criar animais, né? E aí roubaram 60 animaizinhos dele. E esses animaizinhos custam de 10 a 20 mil reais. Então a gente tem que nos preocupar com isso também. Não basta só castrar os que já existem e as pessoas criando também aí e vendendo aí à torta e à direita. É isso, obrigado. Obrigada, Ari. Bom, lembrando que a senhora Andréa, ela... Podemos tomar. Desculpa, vereador. É que eu anotei de caneta. Eu tinha feito minha pauta todinha, aí eu anotei de caneta e esqueci. Quanto ao crematório, André, né? Foi feito um decreto doando a área lá. A gente quer ver como é que está o processo aí do crematório. E o outro é sobre o Instituto Veterinário de Bem-Estar Animal. Foi feito um decreto também o ano passado, está fazendo um ano agora. Né? E a gente quer saber como é que faz, porque ele foi feito doando aquela área ali, da casa do atleta, que o Instituto ia promover situações de proteção animal, e a gente gostaria de saber como é que está essa situação, que faz um ano e a gente não tem noção de como está. Obrigado. Obrigada, Ari. Lembrando a senhora Andréa que ela não é obrigada a responder os
questionamentos, sim. Como agora estamos fazendo a reunião com pauta, né, determinada, ela responde se ela quiser, mas lembrando que todos os questionamentos farei ofício, perguntando, depois passo as respostas, e também posso colocar como tema de outras reuniões, até da próxima reunião. Mas aí fica a critério da Andréa, se ela puder responder ou não. Só uma informação, Ari. Eu estive com o secretário do Meio Ambiente semana passada, com algumas pessoas da proteção, e sobre os castramóveis, ele passou que estão comprados, porém não tem data específica para ser entregue. E sobre o Hospital Público Veterinário, não vai ter. Foi isso que ele passou. Exatamente. Foi isso que ele passou, que não tem dinheiro. Inclusive, a própria Regina estava presente, foi essas palavras do secretário, não sou eu que estou dizendo. Ele que disse. Convido o senhor Noel Alcatrão, munícipe. Bem, bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidente Carol, a título comandante, a Regina, do lado da Regina. Eu sou gestor ambiental da cidade, né? Morador da cidade, de família tradicional, e vamos começar aqui as indagações, né? Esse Código de Proteção Animal e do Bem-Estar, ele está elaborado, bem elaborado, necessita de algumas reformulações, mas existem alguns questionamentos. Eu, como gestor ambiental, criador de mais de 40 projetos para a cidade, nas diversas áreas, em 2015 tivemos a oportunidade de criar um projeto animal, por solicitação da Regina, Lar da Regina, em conjunto nós começamos. Então, para que esse projeto seja elaborado de melhor maneira, eu gostaria de fazer indagações, por exemplo, os protetores, as pessoas que protegem os animais e têm a ciência, sabe quantos animais a cidade possui hoje? A título de cães e gatos? Né? Isso existe um censo. Existe um censo e a gente pode responder. Em 2015, através do IBGE, nós temos 150 mil cães e 32 mil gatos, sendo que 11,6% dos cães são de rua, e sendo que 4% dos gatos são de rua. Então, todo projeto, pessoal, ele tem que passar por profissionais. Os profissionais da área, nós temos aqui diversos profissionais em Guarulhos, que o legislativo não tem ciência, o executivo muito menos, né? E o judiciário, então, muito menos. Nós temos professores aqui, geólogos, geógrafos, de proteção animal, da causa animal, que podem nos auxiliar, que podem auxiliar o legislativo nessas leis. Vocês têm que procurar, né? O legislativo, né? O político em si, ele tem que se apropriar desses profissionais que estão sendo pulverizados da cidade. Então tem que ser feito estudos e análises. Como é que eu vou solucionar um problema se eu não sei qual é a extensão desse problema? E que ninguém saberia responder aqui. Pois nós, estudiosos, consultores, nós sabemos nos apropriar deles. O planejamento, ele tem que ser estudado, ele tem que ser analisado. Quando você quer construir uma casa, você vai primeiro aonde? Ao engenheiro, ao encarregado mestre de obras, ao pedreiro ou ao ajudante. Precisa ver o que se quer para a cidade. Não adianta produzir um projeto desse e não saber quantos animais tem a cidade, né? Então são estudos, análises e planejamentos. Então nós temos aqui, ó, quantidade de animais, quantidade de protetores, recenseamento. Quantos são esses protetores? Qual é a extensão desses protetores? Para que
o legislativo possa criar as leis e o executivo possa subsidiar e o departamento DEPAN possa atuar. Então, minha gente, vamos começar tudo novamente, né? Vamos nos apropriar de pegar esses profissionais que gratuitamente dão a sua parcela de contribuição para colaborar com vocês. Nós estamos à disposição, né? Então vamos lá, planejamento das ações. Todos os órgãos aqui têm interligação. O legislativo criou as leis, o executivo tem as suas ações, conversou com o comandante como é que vai atuar? Como é que vai ter educação ambiental, promover educação ambiental? Não foi feito nada disso na cidade. O animal hoje ele é benéfico em diversas áreas da saúde pública, o cão e o gato. Tem que ser colocado isso evidenciado para a sociedade. Agora, se quer fazer um projeto, se quer colocar código, se nem isso é mensurado, então, espera um pouquinho, nós estamos começando a casa pelo telhado, e vamos seguir em frente, tá? Olha lá, nós profissionais da cidade estamos à disposição para que seja começado a casa pelas bases e não pelo telhado, tá certo? Diversos professores, livres docentes que dão aula nas universidades, que eu tive a oportunidade de ser aluno e um eterno aprendiz, né? Foi-me colocado uma vez dos recursos hídricos, me convidado para o plenário, e eu dei o meu lugar. Aí foi me perguntado, mas Noel, gestor ambiental Noel, pós-graduado Noel, por que você está dando o seu lugar? Eu estou dando o lugar porque esse que está à minha frente, está há anos-luz na minha frente, porque ele é livre docente. Ele foi o meu professor nisso. Então a gente tem que ter consciência e começar a casa pelas bases. Vamos lá, vou ser breve, né? Onde levar esses animais? Aonde nós vamos levar? Esses órgãos estão interligados às zoonoses. Como que as zoonoses vai agir de acordo com o comandante ambiental? Existe esse vínculo? Existem essas reuniões? Como que as zoonoses está? Como que a guarda ambiental está? Aonde vai ser levado esses animais? Eles vão ser resgatados? Não. Vão ser levados para adoção? Vai ser promovida a castração, vacinas, etc. Então vamos lá. Educação ambiental do animal, já falei que os animais, eles são precursores de diversas benesses para a nossa sociedade. Isso é indiscutível. Temos que se apropriar mais dessas benesses, que são inúmeras, né? Projetos, cronogramas, interligações dessas autoridades responsáveis. Foi sentado a portas abertas ou fechadas, né, dos diversos órgãos, alguém representante do executivo, do legislativo, do DEPAN, com o comandante, falou, ó, as ações estão aqui, nós vamos agir dessa maneira, tem tantos veículos. Tem que ser feito um mapeamento. Senão não funciona, minha gente. Enquanto a gente não tomar definitivamente as ações efetivas, através de uma análise e planejamentos de especialistas, não funciona. Se não se sabe o tamanho da extensão do problema. Vamos continuar. Da iniciativa privada. Nós temos hoje laboratórios dentro da cidade que podem colaborar. A que nível? Olha, laboratório, você me cede parcela daquilo que eu preciso, e eu vou colocar lá o seu slogan na frente da Secretaria do Meio Ambiente, como que você é um precursor e um auxiliar. Isso tem que ver a nível legislativo, lógico, né? A gente tem que ver dessa maneira. Então, a gente tem, eu vou citar um exemplo clássico, minha gente. O laboratório Axê doou tantos milhões de medicamentos para o Dória, quando ele foi prefeito. Por quê? Ele foi lá, bateu na porta, ele fez um projeto. Por que ele consegue e nós não vamos conseguir? Para os animais, para as pessoas, etc. Então vamos avançar, né? Vamos avançar nisso. Patrocínios e incentivos. O vínculo, que eu já coloquei, do legislativo executivo, ONGs, protetores. Quantas ONGs tem a cidade? Qual é a extensão dessas ONGs? Quantos protetores tem? Quantos animais percebem cada protetor? Qual é a extensão dos protetores? Se é cães, gatos, outros animais,
da área silvestre, né? Então, a gente precisa saber desse problema também. Comissões, censo animal, pessoal. Todo ano está mudando o censo animal. Eu moro num condomínio onde tem alguns gatinhos, 4 gatinhos, e tem protetores que pensam que justamente na fala que foi colocada aqui, alimentar, água e comida está protegendo o animal. Não está protegendo, o animal precisa de muito mais. Ele precisa de uma moradia, ele fica no sol, na chuva, ao relento, ele precisa de vacinação, ele precisa de uma castração. Nós precisamos de um censo real também em atos com o próprio animal. Então, fica aqui o meu pedido assim, reiterando, vamos começar a casa pelas bases, vamos procurar os profissionais, né? Não é demérito nenhum eu chegar para um professor Antônio, vou citar aqui um grande professor, Antônio Manuel, que numa sumidade hoje provavelmente deve estar aposentado. Professor Antônio Manuel, venha na pós-graduação de Guarulhos, me ajude a eu fechar o projeto que eu não estou conseguindo. Não é demérito ninguém, nós não sabemos. Nós temos que sempre estar avançando na evolução de nos apropriarmos de conhecimento, de estudo e análise. Então o meu pedido é assim, pessoal, o código é muito maravilhoso, mas vamos fazer ele de uma forma que comece pelas bases, ok? Tá? Sabendo a quantidade de animais, né? E para que a gente possa atuar, porque se nós não sabemos a extensão do problema, nós não temos condições de solucionar ou mensurar ações que possam mitigá-los. É dessa forma que fica o meu pedido, tá bom? Obrigado. Obrigada, senhor Noel. Convida a senhora Regina Pereira, representando a ONG Lar da Regina. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pauta, que pena que o delegado foi embora. Ele falou a respeito de uma denúncia que eu fui até a delegacia, pedi para eles verificarem, e assim, é muito complicado os policiais irem verificar a denúncia sem ter um veterinário. Por quê? A denúncia que eu fui fazer, o cachorrinho vivia amarrado, embaixo de sol, de chuva, sem água, sem alimento. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos que comprovam isso. Eu estive, inclusive, com o veterinário no local. Só que eu não conversei com o proprietário, porque o vizinho foi avisar ele que eu estava lá, e o cara veio e me ameaçou. Inclusive, eu fiz uma denúncia contra ele, mas eu não bati na porta dele. Eu chamei a viatura, fiquei aguardando, só que demorou muito e a veterinária tinha pressa. Então, eu tive que ir embora. E aí foi onde eu chamei, fui até a Polícia Ambiental para pedir para eles irem até o local verificar. E aí ele vem e fala que não viu maus tratos. Então, assim, quem verifica maus tratos, quem atesta maus tratos é o veterinário. Então, ele teria que ir junto com o veterinário. E sim, o cachorrinho foi como desculpa, seu nome? Falou, o animal podia até estar com água e ração, mas ele sofre maus tratos, ele tem medo das pessoas. Eu sei disso porque os vizinhos me passam, entendeu? O vizinho está de olho no animal o tempo todo. Então, eu gostaria, ele falou que passou para o DEPAN, eu gostaria, Andréia, se pudesse verificar, eu passo depois o endereço, mas o delegado disse que já passou para o DEPAN a denúncia, para ir um veterinário para atestar esses maus tratos. Só que agora o cara tirou o animal de onde estava, do sol e da chuva, e colocou na frente do terraço da casa dele, está na frente. Mas assim, esses dias o animal escapou, morrendo de fome. A vizinha deu comida para ele, estava morrendo de fome, e o animal treme, que você vê que ele sofre maus tratos. O cara deve bater muito nele. E é um cachorrinho desse tamanhinho. Entendeu? Então, assim, tem que ir um veterinário para o veterinário atestar os maus tratos, e não o policial. Eu indaguei o policial no dia. Eu falei, o senhor vai lá, mas o senhor vai com o veterinário? Porque eu tenho certeza que vão lá e não vão ver maus tratos. Aí foi o que ele me falou hoje. Só que, infelizmente, ele não está mais aqui, não dava para mim questionar com ele.
Então, o meu ponto era esse, é ver exatamente, eu quero o laudo do veterinário, de que o animal não está sofrendo maus tratos. Tá bom? André, inclusive, se for o caso de tirar, pode tirar, porque ele é pequenininho, é fácil de doar, eu me responsabilizo por ele. Tá? Só que assim, eu não vou bater na porta do cara, porque o cara me ameaçou. Entendeu? Então, assim, não dá. Tá, é só isso, eu não vou alongar mais. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Vou passar a palavra para... Oi. Oi. Obrigada, Regina. Eu vou passar a palavra para a Andréa Viegas. Gente, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou começar de trás para frente, vou responder para a Regina, para o Noel, e depois eu chego no Ari, que são mais o número maior de perguntas. Tá. Vamos lá. Regina, efetivamente a nossa conversa com a Delegacia de Crimes Ambientais está sendo muito proveitosa, porque as denúncias estão chegando a gente formalmente, e nós temos acompanhado, sim, a equipe do Dr. Genestretti em todas as ações, e sempre com o veterinário junto. Porque a ação tem que ser em conjunto. Nós temos veterinário e eles têm a chancela de interpelar o munícipe para a gente poder adentrar a casa e verificar a situação do animal. Então, veja bem, é um serviço técnico, só quem realmente atesta é o veterinário, como todos têm ciência disso, e a gente não discute o que o veterinário vê. Eu tenho uma percepção, você tem outra, e o veterinário tem outra. Então, a gente tenta, no conjunto, tentar chegar numa boa solução em todas as demandas. Provavelmente, essa demanda, se o doutor Genestretti passou, nós acompanhamos. Talvez, se você passar o endereço para o Adilson, ele consegue te dar uma resposta mais específica sobre esse caso, mas a gente tem feito muita coisa legal com a Delegacia de Crimes Ambientais. Obviamente, Guarulhos é imenso, as denúncias chegam de todos os cantos, não só de protetores, de munícipes no total. Aqui o Sarmento está aqui, que não nos deixa mentir. Chegam denúncias em todos os canais. Nós temos o Disque Verde, que é o 0800 do Meio Ambiente. Temos o canal da GCM Ambiental. Temos o canal do DEPAN e temos o Fácil, que é onde as denúncias chegam formalizadas. Então, assim, a gente tenta mesclar, porque muitas vezes um único caso chega de 3 ou 4 canais e a gente tenta ver realmente quais são as prioridades. Então, por favor, passe esse endereço para a gente dar uma resposta específica sobre esse caso, tá? Noel. Bom dia, Noel. Meu nome é Andréa. Eu não conheço, mas alguns dos questionamentos que você fez são pertinentes. Porém, quem já está aqui já acompanha algumas das respostas que já foram dadas. Obviamente, eu vou me apresentar um pouco mais para você, porque você fez questionamentos específicos. Eu tenho 2 formações, aliás, eu tenho 3 faculdades. Eu sou especialista em crimes ambientais, sou especialista em direito constitucional. O código foi escrito por mim, com a presença em várias reuniões de técnicos de todo o executivo, das secretarias que fazem parte do código hoje. Foi realmente um conjunto. Em 2017 foi criado o Departamento de Proteção Animal. A lei que cria, no seu artigo 28, que discrimina quais são as atuações do DEPAN, foi feita por mim e pelo nosso colega Amândio. O Amândio nos ajudou muito na formação, então as 12 competências hoje do DEPAN foram estudadas na época para ser apresentada e aprovada pela Câmara Municipal em 2017. Então, dentro das atuações, o que a gente faz? A gente faz uma combinação com lei municipal, lei estadual e lei federal, para a gente não cometer nenhuma inconstitucionalidade. Então, assim, o código também está funcionando dessa forma. Com a criação, nós sentimos a necessidade de separar a lei que era utilizada, que é utilizada porque ela não foi revogada. A 7.114 é uma lei muito boa, mas com a criação do departamento, nós sentimos algumas falhas. Por isso, a necessidade, depois de uma longa conversa com o vereador, que é o autor da lei, a lei que hoje serviu de base até antes da criação do DEPAN,
É uma lei que ela é criada em 2017, em 2013, porém em 2014 nós tivemos uma determinação ministerial do Ministério da Saúde, onde inibia as ações do Ministério das zoonoses na atuação da proteção animal, que fez com que a gente tivesse muita ação que não estava sendo privilegiada na lei. Então, foi um código que demorou um ano, praticamente, para ficar pronto, porque envolvia outras secretarias, não só o meio ambiente. Então, a gente tem a combinação com a GCM Ambiental, com a SDU, porque o código ele prevê questões dos locais aonde fazem vendas e manejo, então envolve pet shop, envolve avícolas, envolve outras coisas que também não são de competência só do Departamento de Proteção Animal, mas sim da SDU. Então, assim, eu vou falar um pouquinho e vou responder também para a Yumi. Em relação ao código, ele prevê, sim, os animais domésticos, que englobam não só cães e gatos, envolvem equinos, caprinos, enfim. E também tem a descrição dos silvestres e dos exóticos. Ele tem, acho que, 30 artigos direcionados à fauna silvestre, que é cuidado pelo meio ambiente, porém no Departamento de Biodiversidade, que é o zoológico. Para vocês entenderem, a grosso modo, é o zoológico. Também foi feito com técnicos, nós tivemos várias reuniões até o código estar pronto. Depois disso, nós chamamos a sociedade, nós tivemos 2 ou 3 reuniões, acho que 3 reuniões efetivamente, onde nós convidamos os protetores que já são cadastrados pelo DEPAN, onde a gente analisa a situação do protetor e tenta ajudar do melhor modo possível, porém com as limitações legais do município. Então, é bastante importante que os protetores tenham conhecimento das leis, porque assim, o poder público ele é muito limitado. Tudo não é um único departamento que decide, nem uma única secretaria. É sempre um conjunto, está aqui a vereadora que conhece bem disso tudo e sabe da importância da conversa das secretarias, do Legislativo e do Executivo, para a gente não cometer falhas e atender melhor a população. Então, assim, eu me coloco à disposição. Nós ficamos no Bosque Maia. Quando você tiver algum apontamento, você pode ir lá conhecer o serviço do DEPAN, que muitos dos apontamentos, dos seus questionamentos, já estão sendo tratados, já foram tratados anteriormente, e a gente tem a resposta para tudo. Eu convido você para fazer uma visita no departamento para sanar todas as suas dúvidas. Então, acho que eu já falei na questão do código, não prevê só a questão da proteção aos animais domésticos, mas também aos silvestres e aos exóticos. Vamos lá para os questionamentos da casa. Ari, eu devo ter mudado um pouco a ordem, mas vamos lá. Os castrasmóveis, sim, eles foram adquiridos através de emendas federais, de 2 deputados federais, foram comprados em setembro, final de setembro. Passando toda a questão da licitação, nós temos um vencedor, que é uma empresa só que vai estar já confeccionando os 2 veículos, a entrega prevista para o primeiro trimestre de 2020. Por que eu falo primeiro trimestre? Porque o prazo legal é de 120 dias para a entrega. Então, efetivamente, foi assinado dia 26 de novembro, então ele está dentro do prazo legal. Então, a gente vai contar que ele tem até dia 26 de março para entregar esses veículos, tá? Mas eles estão bem bonitos, a gente recebe foto, um é diferente do outro, e ambos vão fazer parte do programa Bairro a Bairro. O que é o programa Bairro a Bairro? Nós apresentamos esse projeto para o Fundo Ambiental, onde, semana passada, nós fomos privilegiados com a quantia necessária para esse programa Bairro a Bairro, que a gente vai fazer o quê? O esgotamento dos bairros. Pois hoje as castrações do contrato anterior, que venceu no dia 30 de dezembro, ele não contemplava os bairros, ele só atuava no centro cirúrgico do Canil Municipal. Então, assim, a equipe que estava há 10 anos fazendo, nós herdamos esse contrato, só para algumas pessoas entenderem, nós herdamos esse contrato da gestão anterior, e a gente tentou fazer o máximo dentro da limitação do contrato. E lá tinha o número de animais a serem castrados por semana, e a gente tentou obedecer, mas também nesse tempo inteiro nós estamos gerindo o canil desde o final de 2018. Então, a gente percebeu
que a quantia de animal e a procura do munícipe é imensamente maior do que o contrato previa da gestão anterior. Então, esse programa Bairro a Bairro, o que ele prevê? A diferença, ir até o munícipe, porque o que a gente faz? A gente abre as 250 vagas, elas são preenchidas muito rapidamente, porém, no dia da cirurgia, há um grande número de munícipes que não comparecem com os seus animaizinhos, que causam um transtorno. Então, a gente chama de vagas remanescentes. Essas vagas remanescentes, elas são direcionadas para os protetores Aniquinique, que conhecem bem esse trabalho. Então, assim, isso está estruturado. Então, agora, com a gestão exclusiva DEPAN sobre as castrações, elas vão ser feitas também no centro cirúrgico, mais direcionados para os animais que nós resgatamos. Só que nós resgatamos dentro da lei, gente. Nós temos as limitações do tipo de animal que pode ser resgatado pelo município. Então, nada é vontade de um ou vontade de outro. Nós obedecemos critérios legais. Então, hoje, a lei que prevê que tipo e que condição nós resgatamos esses animais é prevista na Lei 7.114, que está vigente enquanto não for aprovado o novo Código de Proteção Animal. Tá? Então, agora a clínica. Nós temos, sim, 2 projetos. Um é direcionado para uma parceria com a Faculdade Anhanguera e a Uninove, que eles já visitaram lá, já fizeram uma proposta, nós já estamos esperando a autorização do MEC, porque a Uninove vai implantar um campus de medicina, de Faculdade de Medicina Veterinária aqui em Guarulhos. E eles precisam, efetivamente, de um local para que os seus alunos tenham o treinamento prático. E isso a gente está compondo com a Justiça, com a Secretaria de Justiça, para que o canal seja o canil municipal, hoje o DEPAN Bom Sucesso, para que a gente tenha a mão de obra as especialidades atendidas pelos alunos e professores da faculdade. Tá? Então, é uma situação. A clínica, o pronto atendimento veterinário, algumas pessoas já sabem que ela está sendo reestruturada no viaduto norte, na entrada de Guarulhos. Então, assim, a gente queria um pouco mais de rapidez, mas o serviço público é moroso, então a gente conta com orçamento, a gente conta com mão de obra, mas a gente espera, em breve, este ano, já efetivamente colocar para funcionar pelo menos parte dos atendimentos que a clínica vai fazer. Tá? A castração é o que eu disse, nós vamos começar, nós já temos a verba, o contrato, o projeto já está pronto, já está no DLC para licitar, para que, quando chegarem os castrasmóveis, a gente mude de modalidade. Mas as castrações no centro cirúrgico não pararam, gente. Essa semana nós temos já na fila 80 animais para castrarem, para entrar no programa de adoção, que é o nosso ciclo natural. Banco de ração. Bom, o banco de ração é uma lei, nós temos conhecimento da lei. As doações, elas estão sendo feitas diretamente no DEPAN, e essas rações, elas são direcionadas para os protetores que têm cadastro no DEPAN, onde a gente faz uma análise, porque efetivamente são doações, então a gente não consegue fazer com que as pessoas doem 1.000 quilos por semana, né? Então, assim, vem quilos, né? E tipos de ração diferentes mensalmente ou semanalmente, que são direcionadas para os protetores que apontaram que têm realmente necessidade. Geralmente, nós vamos até o local, verificamos a situação, e assim a gente determina o tipo de ração e a quantidade que a gente consegue ajudar cada protetor no tempo. Aqui, as emendas, elas já estão prontas, os projetos já estão prontos desde 2018, porém são emendas parlamentares estaduais, e não dependem de Guarulhos, elas não dependem do DEPAN, elas dependem, sim, do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo, assim que o governador assumiu o ano passado, ele mudou algumas coisas que fez com que essas emendas ficassem um pouco suspensas. Não são as nossas emendas, são emendas dos deputados estaduais para todas as áreas, não só para o DEPAN. Nós somos contempladas foram muito importantes as emendas dadas para a gente pelo deputado Gileno. São 260 mil reais para a causa animal, que vai nos ajudar muito.
nós já tivemos a resposta, no final do ano passado, nós tivemos a resposta da Casa Civil, que é o órgão estadual que cuida do direcionamento dessas emendas, desse dinheiro. Nós fazemos parte do projeto, já estamos oficialmente fazendo parte, então nossas emendas estão, sim, todas encaminhando, só que os prazos são diferentes, tá? Mas está tudo ok com as emendas, são um total de R$ 410 mil, que já estão habilitadas para Guarulhos, só que a gente espera que chegue o mais breve possível, mas efetivamente nós, Guarulhos, não temos o que fazer em relação a isso, a não ser esperar a deliberação do governo estadual. Bom, o projeto do Fundo Ambiental. Dentro da Lei 7.114, no artigo 128, nós temos já a previsibilidade legal de fazer e apresentar projetos para o Fundo Ambiental, o que foi feito ano passado e agora foi autorizado. Depois de toda a apresentação do projeto, nós fomos agraciados na reunião do CONDEMA, passa primeiro por aprovação do Conselho. Se o nosso projeto estiver de acordo com o que o Conselho do Fundo Ambiental achar correto para a aplicação do dinheiro, da verba do Fundo Ambiental, ele prossegue. Foi o que aconteceu. Nós fizemos a proposta, foi autorizado, passou pelo CONDEMA e foi autorizado também. Então, agora eu comunico a todos com bastante alegria que o departamento tem uma verba própria para gerir todos os projetos, que é o projeto Bairro a Bairro, que engloba, Noel, engloba o censo, porque o projeto, o que ele faz? O castramóvel vai até o bairro, nós vamos fazer um censo naquele bairro para esgotamento, batendo de porta em porta, para quê? Oferecer a castração para os animaizinhos que têm abrigo hoje, e para os que são comunitários, porque em muitos bairros existem os animaizinhos que eles não estão dentro da casa, mas eles estão nas praças sendo alimentados por alguém. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas, efetivamente, a gente vai cuidar para aquele animal comunitário não vire 6. Né? Porque a gente falou, hoje nós temos um numa praça, a gente bobeou, ele virou 6. Tá? Então, é isso que a gente pretende com o esgotamento, quando a gente coloca o projeto Bairro a Bairro. Então, o projeto Bairro a Bairro são o quê? Na sua síntese, os 2 castrasmóveis percorrendo os bairros de Guarulhos, fazendo o censo para a gente conhecer quantos animais tem em cada bairro, para a gente mapear quantos foram por nós castrados, quantos já são castrados, quantos são de doação, quantas as pessoas quiseram, né, adotar, quantos são comprados. É um questionamento curto, já está pronto, não são grandes perguntas que vão ser feitas para os munícipes, mas pelo menos a gente vai entender o que aquele bairro necessita, porque nós temos diferenças entre os bairros do município. O que acontece num bairro do cinturão do município, não é o que acontece no bairro central. Então, a gente precisa entender, a gente já tem muito dos mapeamentos, porque é o que eu falo, o DEPAN já atua em várias regiões, porque a gente atende Guarulhos todo, a gente não atende só protetor, a gente não atende só demandas, a gente atende demandas espontâneas, então a gente faz um atendimento ao município todo, que faz com que, às vezes, as pessoas desconheçam o nosso trabalho no todo. Mas, efetivamente, nós estamos providenciando um documento hoje de tudo que o DEPAN fez, apresentando os números para conhecimento da população, tá? Porque a gente trabalha muito, eu tenho uma equipe excepcional e a gente tenta fazer o máximo legal, dentro das nossas limitações legais. Nós temos isso lá. Sim, nós temos isso, Noel. Sim, deixa eu explicar como é feito. Nós temos um protocolo no canil. Todo animal, a gente recebe a denúncia, chegou uma denúncia de recolhimento dentro dos critérios legais, a gente já abre um protocolo para aquele animal. Então, esse histórico, a gente chamou histórico até avaliação clínica. Esse animalzinho, ele entra, a gente vai saber que bairro que ele foi resgatado, a situação que ele foi resgatado e qual o canal
que fez com que o DEPAN atuasse. Esse animal entrando, ele é fotografado, ele tem toda a sua ficha técnica descrita por um profissional técnico, que no caso é o veterinário, e ele vai para um banco de dados. Isso já existe há 3 anos aqui no município e tem funcionado. Então, através disso, a gente descobre se esse animal, ele vai, qual é o final dele, se ele vai ser eutanasiado, dependendo da situação que ele chega, se ele tem tratamento, se ele já está saudável e pode, em pouco tempo, depois de vacinado, castrado e microchipado, ser disponibilizado para adoção. Então, isso a gente já tem, por isso que eu fiz o convite para você conhecer um pouco o nosso trabalho, para sanar todas as suas dúvidas, tá? Então, aqui, o projeto Fundo Ambiental. As leis, algumas leis que já existem no município que dizem respeito diretamente à proteção animal, ela está contida no Código de Proteção Animal, mas elas vão ser revogadas, porque elas são contempladas dentro do Código. Então, assim, eu acho que de todas as nossas conversas, o único questionamento foi, porque deixa para quem não conheceu e quem não esteve na reunião. A reunião ela foi pautada com os protetores, nós fizemos fichas, os protetores preencheram, fizeram as sugestões do que eles precisavam e o que eles achavam importante a gente pontuar no Código de Proteção Animal. E foi isso que foi feito. Tanto que, após a leitura, eu acho que ficou faltando, porque não ficou meio subentendido, e nós colocamos no texto da lei a palavra que é proibido no município de Guarulhos rodeios e rinhas e vaquejadas, porque estavam espetáculos só. Espetáculos envolvendo animais tinham a proibição. Agora, a gente determinou quais são efetivamente os espetáculos que são proibidos no município de Guarulhos. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar agora na audiência pública, encarecidamente pedir o auxílio da vereadora, para, juntamente com o vereador José Luiz, tentar convencer os outros nobres, a Sandra também, que faz parte da comissão, para que eles entendam a necessidade que o município tem de aprovar uma lei que contempla muito a proteção animal. Então, esta lei ela prevê multas e penalidades e taxas, porque hoje, infelizmente, nós temos muita dificuldade, quando a gente vai até um local, convencer um proprietário a como ele deve cuidar do animal, e ele não o faz, nós não temos nenhum objeto legal que faça com que essa pessoa responda pelo descumprimento de lei federal, que é a lei que hoje cuida dos crimes, né, de maus tratos. Então, é isso. O censo, eu já falei sobre a associação. O Ari pontuou. Esse foi um questionamento que nós fizemos na reunião, inclusive do Código de Proteção Animal. Foi no sítio DEPAN, no sítio Las Vegas, para quem não conhece, estiveram presentes, sim, os vereadores, e onde foi sugerido para os protetores realmente terem um pouco mais de organização, porque, às vezes, por desconhecimento, são pedidos, todos pedem a mesma coisa, porém de uma forma não tão organizada. Então, nós sugerimos que fosse criada uma associação de protetores. Nós temos hoje 3 ONGs de proteção animal no município. Essas ONGs elas fazem um trabalho espetacular, porém a gente pode ajudar mais a partir do momento que a gente tem uma organização legal sobre essas questões. Eu acho que, pelos meus apontamentos, se ficou faltando alguma coisa, Ari, por favor, me corrija e faça a pergunta, por favor. O Instituto, né? O Instituto é o Parque Hatch Flash, popularmente conhecido como a Casa do Atleta, onde nós temos uma construção que estava bastante deteriorada, que já veio de gestões anteriores, enfim. Ela foi cedida via decreto para o Instituto do Bem-Estar Animal, para que lá eles fizessem um núcleo de atendimento gratuito aos animais do município. Nós vamos trabalhar em conjunto com o DEPAN. De qual forma? O DEPAN vai indicar, porque o Instituto é formado por um grupo de veterinários. Este grupo de veterinários se predispôs a atender os animais do município gratuitamente, onde nós vamos, em conjunto com o DEPAN, direcionar, enquanto a clínica não fica pronta, nós vamos direcionar para o Instituto. Então, lá é um parque público, porém a casa está sendo adaptada para o Instituto, fazer o seu atendimento para o munícipe de Guarulhos.
Faltou alguma coisa? Convido o senhor Alex Aguiar, munícipe. Pode, mas, porém, você tem que usar o microfone, Regina. Andréia, você falou aí que essa casa do ator aí vai ser vai ser atendimento gratuito? Então, isso foi feito via decreto. Eu visitei a casa para ver a quanto estava a reforma. A informação que tem do termo, esse termo, gente, não foi feito pelo DEPAN, esse termo foi feito com a Secretaria de Justiça, aonde está sendo pontuado o que o município vai... o município ofereceu o local e o que o Instituto vai oferecer em troca para o município. Porque o que está... A informação legal que eu tenho é essa. Se você tiver outra informação, por favor, passe para porque o que está chegando para os protetores é que vai ser cobrado uma taxa mínima, não que vai ser gratuito. Está até a Andréia aí que está sabendo também, o que está passando para os protetores é que vai ser cobrado uma taxa mínima, que não é gratuito. Eu realmente desconheço gratuito essa situação. Será assim, só a pessoa realmente não tem condições, que é o que a gente faz, né? Aí não vai pagar, mas o que está sendo passado para os protetores é isso, tá? Gente, eu vou me informar, essa informação chegou para mim agora, tá. Eu vou me informar porque eu já disse que não somos nós quem fizemos nada de gestão, nós temos só o conhecimento, mas eu não tenho o conhecimento legal porque eu não fiz parte dessa construção. Tá? Agradeço. Então, eu vou tentar me informar para poder te dar uma resposta um pouco mais específica, mas obrigada pela informação. Senhor Alex. Bom dia a todos, bom dia, presidente da Câmara, bom dia a todos. Melhor. Meu nome é Alex. A gente, há alguns meses, pelo menos eu sou recente aqui, tenho acho que 7 meses na casa, só na frente parlamentar. E a gente, a cada dia, a cada reunião, a gente mostra aqui que a causa animal ela é totalmente desfavorecida, não tem organização, porque isso aqui era para estar cheio. Né? A realidade é essa. Pessoas hoje andam muito ocupadas e segunda-feira, 10 horas da manhã, também é diferente, também é difícil, né, de vir. Agradecer pela Andréia Vegar, que veio aqui. Há muito tempo não vem, a gente sempre fala no nome dela aqui, porque a gente precisa das respostas e as respostas sempre, normalmente, vêm do DEPAN. Né? E aí, quando vieram outras pessoas do Departamento de Proteção Animal, não tiveram as respostas para as nossas perguntas, e acho que tanto é que eu fui uma vez te visitar. Uhum. É que normalmente as pessoas que vêm aqui, elas têm diversos problemas e diversos fatores, né? Então fica complicado. Então, se, por gentileza, se puder, todas as primeiras segundas-feiras, você é a nossa convidada, principalmente. Acho que esse é o ponto crucial, é que a gente não adianta a gente... Por exemplo, eu tenho um animal lá, um cavalo, por exemplo. Está com um problema, eu passei esses dias no Cocaia lá e tinha uns 5 cavalos no meio da rua atrapalhando o trânsito, um até machucado. Eu vou falar com quem? Eu vou falar agora com a GCM Ambiental? Pode ser. Mas a GCM Ambiental tem o carro para levar e para resgatar e para fazer os trabalhos? Isso a gente precisa entender também, porque não adianta a gente pedir uma solicitação de alguma coisa se não tem onde levar.
As dificuldades são grandes, tanto para você fazer a denúncia, quanto para você aguardar a denúncia, porque depois a denúncia até do DEPA, até ela chegar e fazer acontecer, ela demora muito, né? E quando vai um policial militar, um veterinário, no caso que a Regina está falando, você precisa constatar o maus-tratos, e para constatar o maus-tratos você depende de N fatores, e para onde vai levar depois, né? Eu vejo como munícipe, eu não falo como político, como nada, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Guarulhos ele é muito defasado na causa animal, me desculpem eu falar assim, mas a gente vê Osasco, a gente vê Mogi das Cruzes, a gente vê Itaquá, a gente vê São Vicente, com o SAMU veterinário, com o Hospital Público Veterinário, com o BAS, Unidade Básica de Saúde Animal, e uma série de outras coisas que poderia ter já em Guarulhos, porque a gente sonha com isso. Isso é natural de sonhar, isso qualquer munícipe, qualquer pessoa tem essa vontade. Nós sabemos também que o Hospital Veterinário Público aqui em Guarulhos não dá conta, não dá conta. 57 animais resgatados pelo DEPAN no primeiro mês de janeiro é pouco, porque não é muita, não é, a quantidade ela é absurda. Ela é absurda. Então, não que o DEPAN tenha culpa, mas a quantidade para 57 não é 10% do problema. Nós herdamos um problema bem sério no município. Eu imagino. Isso porque aí, é o que eu disse, foi o governo Guti que criou o Departamento de Proteção Animal. É lógico. Então, anteriormente, nós não tínhamos ações direcionadas para a proteção animal. Ari, deixa eu te falar. Você não entendeu o que eu disse. Eu disse que as ações não são direcionadas ao bem-estar animal. As ações anteriormente eram das zoonoses, Ari. Você sabe disso. Não estou dizendo que as zoonoses não fazia e faz um serviço excelente, só que como o Departamento de Proteção Animal, que cuida do bem-estar animal, foi criado em 2017, meados de 2017. Aí. Então, só voltando, acho que a gente precisa, eu sempre venho aqui, a última vez até falei, eu falei, poxa, a gente tem que parar de falar de Departamento de Proteção Animal ou parar de falar da Andréia, porque isso a gente vai enxugar gelo o tempo todo e, na verdade, precisa da unificação e união de todos, tanto do Legislativo, Executivo, uma série de coisas que é necessário. A gente, por várias perguntas nossas, e pela Andréia não estar aqui com a gente nas outras reuniões, até a Carol vem falando que muitas vezes tentou falar contigo e foi bloqueada no WhatsApp, então isso tem que ser exposto para todo mundo, o que acontece, porque na prática é muito bonito, Noel, você falar assim, o Executivo, o Legislativo, o Departamento de Proteção Animal, pelo menos unificar isso, juntamente com as ONGs, protetores, quantas ONGs tem em Guarulhos, quantos animais nas ruas, né? Porque, por exemplo, você falou do gato, se não me engano, 30 mil, né? 30%. 32%. Eu imagino que o gato seja muito mais do que o cachorro, porque o gato dá 3 cios no ano. Então, nasce muito mais gatos do que cachorro. Mas isso a gente precisa ter um estudo, e a gente não tem esse estudo, a verdade é essa, né? Como eu vou fazer para fazer isso? Né? Um hospital veterinário público é tudo? Não. Como é que o Departamento de Proteção Animal faz para conscientizar a população? Porque o pior é a população. Quem está jogando cachorro na rua e gato, quem é? Né? Com a conscientização de todos, esse é o princípio de todos. A gente não pode fazer um evento do bem-estar animal, que eu já falei já no 1º de dezembro, que foi feito o GRU Animal, na questão de fantasias ou exames, alguma coisa. Tem que mostrar para a população que a causa animal em Guarulhos é uma zona. Não falando de Departamento de Proteção Animal, mas da população que joga cachorro na rua todos os dias. Eu resgatei cachorro na sexta, eu resgatei cachorro no sábado, eu resgatei cachorro no domingo. Sabe onde? Amarrado lá no SECAP. Sabe? Alex? Alex, deixa eu te interromper mais uma vez, mas assim, a questão da educação, eles não jogam só animais, eles jogam lixo, eles jogam bebê. Infelizmente, é o ser humano, é o ser humano. Só que aqui não é o caso da gente falar da educação do ser humano. Mas faz parte. A gente tem que falar, então, mas hoje assim, hoje a gente está discutindo proteção animal. Então, o que acontece? A gente precisa entender o que a gente está fazendo para conscientizar o ser humano a não soltar fogos dentro do Bosque Maia, porque não atinge só o animalzinho,
atinge o Sem idoso dúvida. doente, atinge o recém-nascido. Então, o autista é muito complexa essa história. Nessa questão, por exemplo, teve a questão no final do ano dos fogos, né, da lei lá que não permitia. Isso foi levantado, o número de pessoas que foram denunciadas? Alguém pagou multa, alguma coisa? Então, mas deixa te interromper mais uma coisa. Essa lei, ela não foi proposta pelo Departamento de Proteção Animal. É uma lei que saiu daqui do Legislativo. Então, obviamente, o direcionamento dessa lei não é atender somente os animais. Como eu disse, Entendi. ela protege, protege o munícipe na situação, porque assim, eu não gosto de fogos, mas enfim, é pontual. Isso faz parte do ser humano. Você entendeu? Então, Entendi. assim, são coisas mais complexas. Então, a gente precisa entender que toda lei tem um rito. Verdade. Então, assim, essa lei ela precisa ser regulamentada para a gente entender. Pegou a pessoa soltando fogos, o que a gente faz? Ela é presa? Ela pode ser presa com uma lei municipal por causa desse fato? Então, mas isso- A gente pode proibir a venda de fogos no município? Isso em dezembro, no caso que aconteceu isso, aconteceu alguma coisa? Alguém foi preso? Alguém foi denunciado por Então, isso? por isso que eu estou falando, é uma questão legal. A lei ela precisa de alguns Porque é muito- apontamentos, porque senão a gente fere outras leis. Se me desculpem, eu não vejo o porquê dessa lei, porque se você não proíbe o cara de vender, não vai mudar nada. Por Porque isso o ser humano que eu falo, voltando, saindo um pouco da lei de fogos, vamos voltar para a proteção animal. O novo Código de Proteção Animal, ele prevê, sim, taxas e multas, Perfeito. com aplicabilidade real no município de Guarulhos. Entendi. Por isso que eu falo, foi feito por técnicos, eu estive à frente da construção, mas, obviamente, com outros técnicos, porque ela é muito específica. Entendi. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, qual a participação da população na construção legal? A gente quer realmente a opinião das pessoas, porque é importante para a gente conhecer o problema de cada protetor, do munícipe em si, porém a especialização tem que ser de um técnico, porque ele tem o conhecimento para saber até quanto ele pode cobrar de multa, quais são as ações que ele realmente pode multar, o que o serviço público autoriza que ele coloque uma taxa sobre o serviço que vai ser apresentado. Por isso que eu digo, é muito complicado, porque quando a gente lógico. mexe com o ser humano, o cachorro é bem mais fácil de lidar. Muito mais fácil. Quando a gente mexe com o ser humano, cada um tem uma ideia, cada um tem um propósito, cada um tem uma ambição. Eu acho que a gente... Então é mais complicado. Acho que esse é o caminho. Se a gente... Só que Pode o falar. código, o que ele está fazendo? Ele está estruturado para atender tudo que a gente visualizou que o município precisa. Só que não foi ideia da Andréa Vegatti. A gente colocou no papel todas as demandas, as necessidades, atendendo leis estaduais e municipais. Por isso que eu falo, a gente quer realmente que esse código seja aprovado rápido, porque a gente consegue até ampliar o número de fiscalizações, porque a gente dá poder para agentes hoje que estão no departamento fiscalizar, que hoje nós não temos esse poder de fiscalização. Não dá. Foi até o que o Sarmento disse. Com a lei que foi aprovada em dezembro, a GCM pode fiscalizar. Isso é ótimo. Antes a gente não tinha essa. Isso é Então, ótimo. assim, não adianta. Eu já fui ameaçada de morte, de boletim de ocorrência, eu tenho os dois. Cavalos, voltando ao assunto, não existe cavalo, eu provo para você, não existe cavalo abandonado no município de Guarulhos. Existe, sim, donos de cavalo que se sentem no direito de ter o cavalo e criá-lo na rua. Comendo lixo. Mas não cabe mais hoje. Infelizmente. Teve uma... Mas eu não tenho previsão legal hoje para ir lá e esmurrar o cara. Não dá, não tem jeito. Que é a Você precisa vontade, mas eu de preciso toda ter uma amparo legalidade para poder fazer algo, eu sei disso. A última vez que nós tivemos, o Amândio tem ciência disso, nós resgatamos 2 cavalos, um potrinho e uma égua. O potrinho era uma coisa linda. E a pessoa que se disse dono, ele não apresentou a documentação que a 7.114 obriga. Ele não apresentou. Daí ele não apresentou durante o dia, só que à noite ele esteve lá, quebrou Voltou e pegou toda a parte onde os cavalos, as baias dos cavalos, e levou embora os 2 cavalos. Você entendeu? A gente passa por isso. Os vigias tentaram intervir, mas foram ameaçados também. Eu não sei. Está processo. Por isso que eu falo, é uma situação muito... quando a gente chega com o carroção, nós temos o veículo, o Sarmento sabe, nós temos o veículo. Muitas vezes, para chegar perto de um animal de grande porte, nós pedimos o auxílio da GCM. A GCM vai até o local. Antes da gente conseguir colocar o animal dentro do veículo, o dono aparece. Mas esse animal que está na rua, ele não faz parte, ele não tem a sua responsabilidade também ou não? Depende da situação, porque é o que eu falo, não tem uma previsão legal que determine equíneos devem ser recolhidos. Eles vão ser recolhidos dentro dos critérios legais, que é a situação de risco. Entendi. Então, o que a gente entende? Entendi.
Só um momento, licença. Gente, tá virando um debate aqui, assim, a gente fez uma reunião pautada para discutir o código, certo? Tudo bem, a gente espera a resposta, a gente não tem resposta de muita coisa, se vocês quiserem pontuar para mim, questionar na próxima reunião, fazer ofício, tudo bem, mas já, senão a gente vai ficar o dia todo aqui, entendeu? E ela ainda está sendo gentil e responder que ela poderia não responder. Então, vamos se ater à pauta, senão eu não vou fazer pauta. Para que eu vou fazer pauta? A gente tem que respeitar, entendeu? Então, eu peço essa compreensão de vocês. Tá, Deixa eu só interromper, então assim, gente, eu me coloco à disposição para todos que queiram saber um pouco mais sobre o código, outras ações, que hoje não é o caso, hoje seria do código somente, mas no fim eu acabei me estendendo um pouco por essas últimas reuniões que eu não estive presente, então acho natural alguns questionamentos. Porém, eu me coloco à disposição, estou dioturnamente quase lá no DEPAN, para qualquer outro questionamento, e também para os vereadores que queiram uma coisa mais formal, enviar requerimentos para o DEPAN. Tá? Então, sobre o código, acho que vai ser um pouco mais elaborado na audiência pública do dia 7, porque lá vai ser direcionado somente para isso, não vão ter outros questionamentos. Tá bom. Tá bom? Agradeço a todos e eu realmente tenho que me ausentar porque outro compromisso me aguarda. Mas me coloco à disposição mesmo assim. Agradeço o convite da vereadora, da presidente. Agradeço muito a presença aqui ao meu lado, nos ajudando no trabalho, do vereador Acácio, da vereadora Sandra Gileno. Tá bom, tá bom. Eu só vou fazer minha colocação e vou embora, tá bom, Carol? Rapidinho. A questão das denúncias que a gente falou no começo, só para a gente deixar em ata, se a frente parlamentar ela pode fiscalizar o tempo todo, ir lá no DEPAN qualquer hora, na chuva principalmente, que eu estou, por algumas coisas que a gente fica sabendo, são algumas coisas que chegam e a gente precisa, principalmente para a André ficar sabendo, talvez coisas que nem ela saiba, né? A vistoria na hora da chuva, porque as questões dos animais estão muitos lá. Medicamentos vencidos, insumos para procedimento está faltando, rações de filhotes, gatos e cachorros chegaram. Então, tudo que deixar exposto isso para que a gente possa falar. A questão do sítio de Las Vegas, trabalho do castramóvel, por exemplo, o Noel falou, a questão de castramóvel. Existe já vários trabalhos de castramóvel onde tem que ser feito numa região só, não vai adiantar fazer em uma, depois em outra, um dia a cada vez. E mais alguma série de coisas, mas deixa para a próxima, não vou falar hoje não. E assim a gente vai indo. Obrigada, Alex. Informo que se encerrar as inscrições, convido o senhor Paulo Costa, da ODEPA. Bom dia, vereadora Carol Ribeiro, os demais vereadores que estão aqui hoje nessa frente parlamentar. Bom dia aos presentes. Aproveitando que a Andréia está aqui ainda conversando com a Ari, eu vou aproveitar, porque eu gostaria muito que ela ouvisse aqui algumas questões, nada no campo pessoal, nós estamos falando enquanto agentes de um movimento social, que é a proteção animal, para uma instituição, que é a instituição governo. Primeiro, assim, a gente observa que o reflexo, inclusive, do comportamento é o que a gente vê na gestão, que é o destempero. Porque quando a pessoa vem aqui falar, tem um ritual a ser seguido, né, vereadora? Mas aí interrompe, faz a parte, vira debate, porque não tem paciência para ouvir, para anotar, para depois formular uma resposta organizada. Esse é um primeiro elemento que mostra um pouco o improviso que a gente vê no dia a dia, não só do DEPAN, mas de outros órgãos do governo. Nós lutamos para ter não só o DEPAN, nós lutamos também para ter o Conselho Municipal de Proteção Animal, que inclusive foi votado e aprovado antes do início dessa gestão, só que essa gestão ele nunca respeitou a criação do Conselho, só deu posse, o Conselho não faz reunião porque foi aparelhado. Bota-se alguém que faz parte do meu time, que é para poder não ter reunião, e eu continuo decidindo a bel prazer, a revelia, desrespeitando uma legislação, porque o Conselho ele é deliberativo, ele não é um conselho consultivo, é deliberativo, está na lei. Se não se respeita o Conselho Municipal, votado e aprovado e sancionado, vai se respeitar o quê, Rodolfo? O que se respeita? Terceiro, nada do que foi proposto, e o Ari aqui elencou uma série de questões que foi iniciada, foi discutida, inclusive antes do governo tomar posse, tudo que foi proposto, nada se concretizou, nada virou realidade. Então, hoje, o que se fala,
nós vamos agora ter essa audiência pública para poder discutir aqui o projeto de lei que cria esse órgão, que é o órgão denominado Código de Bem-Estar Animal. Eu não sei qual é o valor prático disso nessa atual gestão, por isso, inclusive, eu quero aproveitar esse momento para convidar todos os ativistas, protetores e simpatizantes, que é para a gente poder discutir, inclusive, as propostas desse ano, porque se existe hoje o DEPAN, Departamento de Proteção Animal, é fruto da luta do Rodolfo, é fruto da luta da doutora Maria Dia, que faleceu, é fruto da luta da Regina, porque essa discussão começou bem antes. Essa discussão ela começa bem antes dessa gestão, inclusive culmina numa carta compromisso, onde todos os candidatos a prefeito assinaram. Em 2016, todos, os 9 candidatos a prefeito, assinaram essa carta compromisso, que independente do resultado da eleição, quem ganhasse iria criar o Departamento de Proteção Animal e dar voz e voto para o Conselho Municipal de Proteção Animal. Portanto, essa gestão está certo. Evidente que criou o Conselho criou aqui o Departamento de Proteção Animal, até porque o Guti foi presidente dessa frente, da Frente Parlamentar de Proteção Animal. Depois que a gente criou o fórum, a Câmara criou a frente. E a frente era presidida pelo prefeito atual, que criou o DEPAN, mas também não respeita o Conselho Municipal de Proteção Animal. Para finalizar, eu queria só dizer que a falta de aparato legal é responsabilidade da gestão. Se não tem aparato legal para poder tomar medidas e atribuir punição a quem maltrata os cavalos, apresenta projeto de lei. Não adianta vir aqui e falar, eu não tenho aparato legal, mas você tem a caneta para poder apresentar uma proposta que cria o aparato legal. Então, não dá para vitimizar. Porque a responsabilidade, inclusive, da elaboração do projeto de lei também compete ao Executivo, não apenas ao Legislativo. Bom, para finalizar de fato, hoje nós tivemos acesso a uma coisa que a gente pede faz tempo, que é a minuta do projeto que cria o Código de Bem-Estar Animal. Não deu para ler, porque recebi hoje, mas nós vamos ler e nos posicionar enquanto instituição, que é a Organização em Defesa e Proteção Animal, a ODEPA, na audiência pública. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. E aí... Alô, vereador, é só fazer uma observação, né? Quando o Paulo fala que hoje tem em mão a minuta, e eu quero fazer aqui um parênteses, que a minuta foi enviada via e-mail para todos os e-mails que a gente tem sobre relação à proteção animal no convite para a audiência pública. Então está lá o coisa. Hoje eu disponibilizei pronto aqui a xerox, porque muitos não tem como imprimir, então está aqui disponibilizado. Mas foi enviado isso no mês passado, a Bianca está ali, e aí fazer jus ao trabalho da nossa querida Bianca, que fez isso aí e todo mundo recebeu. Tá, Paulo? Tá, obrigada, Ari. Bom, queria agradecer a presença da Gisele, minha assessora, da Andréa Pereira, assessora do pastor João Barbosa, da Isabela e da Bárbara, assessoras do vereador Acácio, do Amândio Fernandes, assessor do vereador Dr. Eduardo Carneiro, Arinaldo Silva, assessor do vereador Zé Luiz, e do Paulo César, assessor da vereadora Sandra Gileno. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem divulgar o dia da audiência pública, será dia 7, às 19 horas, a próxima sexta-feira, convidar os amantes dos animais, os protetores, os veterinários, que essa participação vai ser muito importante e que façam também como o senhor Rodolfo já fez, que formule as suas sugestões num papel, que entregue para a gente, porque a gente tem prazo para poder apresentar as emendas, né? Para dar voz a vocês que participam sempre aqui. Então, traga para a gente bonitinho, para a gente debater aqui no dia da audiência, e para os vereadores que quiserem apresentar, até mesmo a gente pedir para as comissões apresentar essas emendas, para ficar um projeto bacana. Está bom, porém tem algumas coisas meias obscuras que eu acho que merece ser mudada. E é isso. Bom, finaliza a reunião de hoje, agradecendo a presença de todos, e até a próxima, se Deus quiser. Dou por encerrada a presente reunião.